Boa noite, gente. Vamos iniciar o nosso estudo sobre Apocalipse, o 11º estudo de Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 17 e 18 hoje, não é? Então já estamos indo para o final do livro, né? Então, se vocês quiserem acompanhar, abrir, né? Apocalipse 17 e 18. Então vamos fazer uma pequena retrospectiva. A gente leu no capítulo 12 e no capítulo 14 que Satanás, o dragão, sofreu uma derrota avassaladora para Jesus Cristo, né? Com a sua morte, né? O seu sangue derramado, a sua ressurreição, e diz lá, o capítulo 12, pelo poder do testemunho daqueles que são fiéis, discípulos fiéis a Cristo. E aí diz a Bíblia lá que ele foi expulso e lançado sobre a terra. E aí diz a Bíblia que ele recrutou 3 aliados. Eu já falei deles. O primeiro é aquela besta, aquele monstrengo que sobe das águas do mar, que nós vimos que é o anticristo. Aquele que sobe da terra, que nós vimos que é o falso profeta, que fica alardeando as coisas do anticristo. E a grande Babilônia. Hoje é esse personagem que nós vamos... que surge na visão de João, né? E esses convocam os homens que possuem a marca da besta, a marca do monstrengo, para perseguirem e pelejarem contra a igreja de Cristo. Então, vamos ver hoje quem é essa chamada Babilônia, ou a prostituta, ou a meretriz, a grande prostituta ou a meretriz, uma mulher. Bom, começando do começo, Babilônia é uma cidade localizada a 82 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque, às margens do rio Eufrates. Quando ela aparece, inclusive lá no livro de Daniel, tem lá a conversa do rio Eufrates e tudo mais. Ela se tornou a capital política e religiosa do império e da civilização babilônica. Ou seja, existe o império e a cidade de Babilônia, certo? Essa cidade, ela foi destruída no ano 478 por Xerxes. Então, a gente pode entender que a visão de João não se referia àquela cidade física, porque ela já estava destruída há 470 anos, certo? Mas vamos em frente. Então, muitos intérpretes associam aquela Babilônia à cidade de Roma, e nós vamos entender por quê. Fala das 7 colinas, Roma é construída sobre 7 colinas. Falam também que aquela mulher, né, aquela prostituta, ela bebeu o sangue dos santos, né, daqueles que seguiram a Jesus. Então, esses estudiosos dizem que se refere à perseguição dos primeiros séculos, né, ao sangue derramado na perseguição, né, que ocorreu. Então, este é um grupo de estudiosos. Tem estudiosos futuristas que pensam até que essa cidade será reconstruída. Babilônia, literal, física, será reconstruída no final dos tempos. No entanto, é muito mais plausível para a gente entender que a visão de João e as profecias do Velho Testamento que apontam, né, para a Babilônia não se referem mais a essa cidade física localizada às margens do Eufrates, né? Se a gente vai ler, pegarmos o capítulo 17 mesmo, versículo 2 e 18, fala lá que a grande cidade, ela reina sobre os reis da terra. Então, você começa a pensar, bom, peraí, essa cidade, ela está acima de todos os reis da terra? Como é que é isso? Não é? Então, ela pode ser muito mais uma influência sobre os líderes, sobre proeminentes governantes, do que apenas uma cidade física localizada lá no Iraque, tá certo? Então, com esse preâmbulo, nós vamos ler o capítulo 17, vamos estudar o capítulo 17 e depois vamos para o capítulo 18, que é a queda da Babilônia. Então, com a palavra, Sidoquinha, que vai ler para a gente, capítulo 17 de Apocalipse todinho. Um dos 7 anjos que derramaram as 7 taças se aproximou e disse: Venha comigo, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela,
e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias e com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e enfeitada com joias de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e das impurezas de sua imoralidade. Em sua testa estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que ela estava embriagada com o sangue do povo santo, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres, na qual ela está montada. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia morrido. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa, e também representam 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está governando e o 7º ainda não veio, mas seu reinado será breve. A besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o 8º rei. É como os outros 7 e também caminha para a destruição. Os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Serão nomeados para seus reinos por um breve período, para reinarem com a besta, e concordarão em entregar a ela seu poder e sua autoridade. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Em seguida o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de todas as nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne e destruirão o restante com fogo, porque Deus colocou no coração deles um plano que executará sua vontade. Eles concordarão em entregar a autoridade à besta, cumprindo-se assim as palavras de Deus. E a mulher que você viu representa a grande cidade que governa sobre os reis da terra. Bom, então essa é a tal da grande prostituta, né? E que, como eu disse, muitos, né, por causa do contexto histórico até, entenderam que é Roma, né? Então as 7 colinas também são 7 imperadores, que é Augusto, Tibério, Caio, Cláudio, Nero, Vespasiano, que era o da época do capítulo 17, e depois Tito, né? E como eu disse, tem lá o sangue derramado, tudo mais. Ok, como a gente já falou, o Apocalipse, ele está aqui para ser decifrado, né? Então a gente pode entender que seja isso? Ok, pode ser. Mas outros estudiosos, eles levam para um outro lado, né? Quando a gente vê, né, a grande prostituta sentada sobre a besta, né, e ela vestida de vermelha, com vestes, né, toda chique, com uma taça, né, um cálice de ouro na mão, não é? E que todas as nações, os reis, os governantes, os poderosos da terra se relacionaram com ela, a gente pode pensar de uma outra maneira, e aí é um outro grupo de pensadores, né? Entendem estes que a prostituta representa a depravação sexual do sistema da besta. Lembra que a besta, a gente entendeu que é o sistema do anticristo, e aí está lá dentro todo o sistema econômico, poder, todo o sistema acadêmico, lembra do sinal na testa, conhecimento, o sinal na mão, né, dinheiro, e aí tem o número da besta e o número de mulheres de Salomão. A gente vai chegar e falar dele de novo aqui. Então, havia sido explorada essa área, né,
poder, de autoridade que tinha sido dada pelo dragão para a besta. Só que esta parte da sensualidade, ela foi explorada à parte, porque ela contamina tudo. Então, estes estudiosos entendem que o sistema do anticristo, a depravação desse sistema é feito por essa prostituta que se relaciona com todo mundo. Então ela está sentada, por isso que ela está sentada sobre a besta. A sensualidade, a luxúria, a lascívia, os desejos e toda a distorção sexual da Babilônia se apoiam, por isso que estão assentados e se sustentam em dinheiro, conhecimento e poder da besta, que são os pilares do anticristo. Ela também se prostitui, a gente vai ler isso, com os mercadores da terra, a gente vai ler no capítulo 18, com muitos segmentos de negócios, como uma meretriz mesmo, que se relaciona com muitos e com qualquer um, né? Ela estabeleceu um culto, uma adoração à carnalidade e à luxúria. Existe no nosso tempo agora, mais do que nunca, um culto a isso, um culto à carnalidade, né? Filmes, revistas, novelas, festas, carnaval. A indústria do sexo, ela é bilionária, ela é poderosíssima, comprando e vendendo bilhões de dólares, são todos os anos usados para isso. Estão permeados em todos os níveis, não é? A sensualidade como virtude, o sexo banalizado, o que era para ser uma bênção, porque o sexo em si é uma bênção para famílias, para casais, se tornou em comércio, em maldição. No limite dessa bestialidade, a gente vê incesto, pedofilia, zoofilia, todo tipo de distorção que nos mostram o quão longe pode ir o homem, né? O quanto o nosso coração pode se afastar de Deus ao nos prostituirmos com ídolos que tomam o lugar de Deus, uma vez que na Bíblia, se você estudar bem a Bíblia, você vai ver, principalmente lá no Velho Testamento, que a relação entre prostituição e idolatria é muito próxima, estão muito interrelacionadas, né? Bom, falando do próprio Salomão, ele nos dá a dica, né? A escrita no seu livro de Provérbios, no seu livro de Eclesiastes, né? Ele sendo tão rico, né? Isto que assusta, sendo tão rico, tão poderoso, ele teve, diz a Bíblia, seu coração pervertido por suas 700 concubinas e 300 mulheres estrangeiras, idólatras, que no final, está escrito, no final da vida de Salomão, elas perverteram seu coração e Salomão permitiu, entre aspas, que elas se assentassem no seu trono, como a prostituta aqui. Por que se permitiu que assentasse? Porque levou a Salomão, aquele a quem Deus apareceu 2 vezes e disse: Salomão, peça o que você quiser e eu te darei. A gente não tem 2 histórias como essa na Bíblia. Tem uma, é a de Salomão. Esse cara permitiu que as mulheres pervertessem o seu coração para adorar a deuses estranhos. Eu fico imaginando o que passava na cabeça de Salomão, um cara que já tinha se relacionado com Deus. A gente vê o começo da construção do templo, a oração de Salomão é uma das coisas mais lindas da Bíblia, não é? Quando ele consagra o templo e ele fala: Deus, se houver peste sobre a nossa terra e o Senhor permitir que isso venha, se nós viermos a esse templo e nós aqui invocarmos o teu nome, nos lembrarmos que o Senhor é Deus, lembra tudo o céu e vem e abençoa a nossa nação. Se a chuva não cair e a nossa plantação, o nosso gado, os nossos animais não produzirem e nós nos voltarmos para ti nesta casa que eu estou criando para ti, vem tudo o céu e ouve a nossa oração. E assim ele vai, é uma oração longa, linda, linda. E quando ele acaba de orar isso, diz a Bíblia que a glória de Deus encheu o templo e todos se prostraram, não conseguiram ficar de pé por causa da presença de Deus, que estava confirmando a obra das mãos de Salomão, o templo que ele havia construído a pedido do seu pai Davi.
Então, esse cara, com tantos predicados, com tanta experiência, no final, oferecendo incensozinho para Astarote, para umas deusas que tem nada a ver, de outras nações. Por quê? Porque as mulheres lhe perverteram o coração. É o que a Bíblia diz. Então, a pegada, ela não é simples assim, cara. A gente tem que entender que isso tomou conta. E desde então, nós estamos falando aí, Salomão viveu aí muitos anos antes, né? Séculos antes de Jesus. Como pode, né? Como pode líderes, né? Pessoas importantes, cristãos, né? Pastores, né? Nós temos tantos casos, né? Que são seduzidos pela Babilônia, né? Salomão, eu botei aqui, Salomão sucumbiu prostituindo-se com Babilônia, a grande meretriz. Que final triste para um homem tão especial diante de Deus, não é? Então eu só quero mostrar que isto impregnou a nossa sociedade. Os líderes da terra, os reis, não tem para ninguém. Ele vai lá e pega os principais, não é? E dizem os estudiosos, né? Que essa promiscuidade penetrou na igreja, entrou na igreja. Quando eu digo igreja, é a igreja ao longo do tempo, não é a igreja A, ou a B, ou a C, ou a D. Não estou falando de denominação, de placa, nada. Mas ela entrou ao longo dos séculos, trazendo como consequências o secularismo, a religiosidade, a hipocrisia. Porque quando você tem pessoas que estão vivendo uma vida dupla, que têm os seus casos, não é? A hipocrisia é a primeira coisa que aparece lá. A hipocrisia é filha, né, de uma promiscuidade, né, oculta, ou de uma religiosidade, né? Isso explica, né, essa entrada, vamos dizer assim, do espírito da Babilônia dentro da igreja, explica a figura que João viu de uma mulher. Por quê? Porque em várias passagens da Bíblia, a igreja, esta igreja, que somos nós, compomos essa igreja, a noiva de Cristo, é descrita como uma mulher, uma virgem, santa e pura, a noiva do Cordeiro. Quem é essa virgem santa e pura? Somos nós. Fala, não, mas eu não sou nada disso. Nem eu, também não sou. Mas Deus nos olha como nós podemos ser. Deus olha com o filtro da graça que Jesus trouxe a esse mundo. Então ele não nos condena, pelo contrário, Jesus vem nos salvar. E ele coloca um filtro diante desse juízo que haveria de vir sobre nós. Ele pagou o preço. Ele na cruz pagou o preço por nós, não é? Então, esta mulher, essa noiva do Cordeiro é uma mulher. E ela é descrita como a cidade santa. A gente vai ler isso semana que vem, né? A cidade santa, a Nova Jerusalém, aquela mulher que desce, né, ataviada ao noivo. Agora, a prostituta é igualmente descrita como a cidade, a mãe de toda a prostituição, né? Assim como essa mulher, né, a noiva, é descrita como a Nova Jerusalém, aquela cidade que haverá de descer do céu, também a Babilônia é uma mulher vista por João, mas é uma cidade, a mãe de toda a prostituição, a grande Babilônia. Uma é a cidade de Deus, a igreja, e outra a cidade do mundo, a meretriz, não é? Na verdade, Satanás não cria nada. A gente já sabe como ele é, que se você não sabe, estou te contando. Criador é um só, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que o diabo faz? Imita. Quando ele vê que o negócio dá certo, ele vai lá e imita. A noiva, a igreja verdadeira, adoradora, né, de Jesus, do Cordeiro, enquanto essa noiva, ela é adoradora do Cordeiro, a meretriz traz a adoração do anticristo. Tipo isso, tão simples, tão patético que o diabo é como isso. E ele que se revela na busca humana pelo prazer, a sedução e o comércio do mundo, que são as consequências deste espírito. Falando desse espírito, né, dessa prostituta, né, em Tiago, capítulo 4, versículo 4, a gente vê uma imagem clara do que significa essa prostituição espiritual para Deus. Como é que isso é classificado? Então, Sidoca achou 4:4? Uhum. Tiago 4:4. Deixa o pessoal achar. Pode ir? Tiago 4:4. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito,
Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então, algumas Bíblias dizem infiéis. Outras Bíblias dizem adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que é amigo do mundo? Adorador da Babilônia. Ou seja, nós temos que andar no mundo? Yes. Temos que trabalhar nele? Sim. Nós temos que andar com as pessoas? Sim. Temos que ser sal, temos que ser luz, lá colocar a luz de Cristo, sermos resposta de oração para as pessoas, trabalharmos, conquistarmos, crescermos, tudo isso Deus permite, está tudo certo. Agora, quando eu coloco esse espírito da Babilônia, quando eu coloco o meu coração nestes valores, né? Os conceitos são invertidos, né? Por isso que Jesus fala, olha, melhor teu coração tá lá em cima, né? Se o teu coração estiver aqui embaixo, cara, isso aqui vai passar, tudo aqui vai passar. A gente vai ver nas semanas seguintes que céus e terra passarão, não é? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, diz a Bíblia. Então, falando da igreja, o objetivo desse espírito da prostituta não é derrubar o cristianismo e a religião completamente. Ao contrário, é se introduzir, é seduzir, é enganar, espírito enganador. E seduzir os cristãos a transigir, a condescender, a se amoldar a um relacionamento promíscuo com o mundo. Certo? Satanás nunca se apresenta de chifrinho, tridente, rabo pontudo. Nunca. Isso é balela. Sempre a coisa vem envelopada em luzes, pirotecnia, sempre trazendo uma filosofia, um negocinho bonito, ou tá numa mulher bonita, ou tá num dinheiro que não era para ser, e tá sempre envelopado, né? Tá sempre ali com uma roupagem atrativa, né? Que é o departamento de marketing do inferno. Eles são bons, viu? Uma filosofia atrativa também, né? Às vezes uma filosofia atrativa, tem gente que gosta de filosofias, então tá lá, tem aquela filosofiazinha, a pessoa lê aquilo e fala, nossa, isso aqui é demais, né? E acaba entrando por caminhos que não levam a Deus, né? Então, uma outra faceta do espírito da prostituta é a divisão nas igrejas. É muito forte isso, né? É tentar dividir para ganhar poder, né? É o que se faz hoje, né? Dizem que os comunistas fazem isso, né? Tentam dividir em pequenos segmentos, subsegmentos, para que essas minorias ganhem força. Isso aí, para quem gosta de estudar isso, conheço alguns que... Tem um filho meu que gosta de estudar isso aí. Então, deformar os puros pensamentos de Deus através de meias verdades, né? Através de filosofias humanas, fazendo com que as igrejas e as denominações, às vezes inteiras, se afastem da simplicidade da palavra de Deus. Gente, eu já falo isso há 10 anos, quem está comigo há 10 anos sabe. Cara, a palavra de Deus, ela pode ser, às vezes não é fácil, mas ela é simples. A gente entende a palavra de Deus explicada e a gente não precisa entender toda ela, todos os capítulos, o Apocalipse, não precisa. Se você seguir o que Jesus falou, se você amar a Deus acima de todas as coisas, se você servir ao teu próximo, se você tiver um coração humilde, se você estiver na presença de Deus, você colocar em Deus em primeiro lugar na sua vida, o resto vem. Tem um texto na Bíblia que fala assim, o que Deus espera de ti é que você estenda a tua mão, atenda o necessitado, coloque Deus em primeiro lugar. É isso, gente. Então, se você aprender outros versículos, outros textos que possam enriquecer a sua fé, maravilha, que não sejam palavras vãs filosofias, porque até a Bíblia pode ser uma letra morta. Jesus falou, a letra mata e o espírito vivifica, certo? Quer falar alguma coisa? Não. Alguma pergunta, gente? Tudo certo? Tá, então agora eu vou fazer uma pequena descrição desse texto que a gente leu só para pontuar algumas coisas, né?
Aí falou que as águas onde a prostituta se assenta são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, não tem sentido ser uma cidade física localizada, né? Ela está sobre povos, multidões, nações, ou seja, ela influencia tudo. Então, isso eu coloquei aqui, isso significa que ela possui influência mundial. Ela está assentada sobre toda a humanidade. A Grande Babilônia é um sistema de proporções mundiais. Globalismo. Um globalismo que demonstra uma cultura contra Deus. Lembra que ela está sentada em cima do sistema do anticristo. No versículo 3, a grande meretriz aparece sentada sobre o monstrengo lá de 7 cabeças e 10 chifres, o anticristo. Essas cabeças ou pontas ou chifres representam os governos mundiais de maneira geral, ou seja, poder econômico, político, religioso, militar, que tem sua busca pelo prazer como motivação para todas as outras ações malignas nesse mundo. Os reis da terra, os governantes do versículo 15, né? São os governantes deste mundo, o sistema religioso, que juntamente com os habitantes da terra, que servem a besta, buscam prazer de forma desenfreada. Eles se embriagam no vinho da devassidão da meretriz. Percebem? Quando ela tem o cálice em que as pessoas bebem desse vinho, ela está embriagando as pessoas. E como embriagados as pessoas ficam. E anestesiadas, para nós é comum. Hoje você vai numa banca de jornal, é um escândalo que há 20 anos atrás, quem visse fala, meu Deus, é que a gente não vai em banca de jornal porque nós estamos no Covid, né? Mas a coisa vem caindo, a moral, né, os valores, tem caindo assim absurdamente nesses últimos anos. O termo traduzido aqui por devassidão é porneia, que quer dizer prostituição, porneia em grego, né? Bom, o versículo 4 da visão, né, de João, a meretriz está vestida de púrpura e escarlata, né, vermelha, adornada de ouros, pedras preciosas e pérolas. Essa é uma descrição do luxo e da glória fake da indústria da ostentação e da luxúria. Ela traz em sua mão um cálice de ouro, repleto de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Um cálice chique serviria para servir um ótimo vinho. Nesse caso, ele transborda de abominação e devassidão. O prazer, o que indica isso? Que o prazer mundano é fake. O prazer oferecido pelo sistema da prostituta é enganoso e nos leva para longe de Deus. Ele não pode nos satisfazer. Ele não vai trazer a vida que nós esperamos. Essa Babilônia, ela está presente, interessante isso aqui, ela está presente em qualquer momento da história. Onde houver a busca pelo prazer a qualquer custo, onde houver a perseguição dos servos de Deus, onde houver o sangue dos mártires sendo derramado, ali estará a meretriz com a sua sedução. Ali estará a Babilônia com seu cálice de devassidão. Às vezes, o sangue do justo não está sendo derramado fisicamente, mas o cara está na fritura lá, né? A gente está vendo hoje em dia perseguição a cristãos em vários países, né? China, África, Nigéria, os caras estão queimando igrejas. É que essas notícias não estão na mídia, mas está acontecendo muito, né? A gente conhece até o líder de um projeto muito interessante, muito bom, chamado a Igreja Perseguida, né? Eles apoiam a igreja em vários lugares onde a igreja é muito perseguida, não é? Bom, gente, o resumo, a Babilônia representa um poderoso sistema mundano de depravação, corrupção e apostasia da humanidade que se opõe à verdadeira igreja de Cristo e que tenta, se possível for, seduzir pessoas à submissão e adoração do anticristo pelo prazer momentâneo. A meretriz sempre se oporá à noiva do cordeiro, não é? O anjo aqui informa a João, no entanto, lá no finalzinho, no verso 14, que a vitória de Cristo e sua igreja já está decretada. A gente leu lá no versículo 14 que eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que são chamados fiéis, certo? Você viu aquilo que a Secretaria de Educação tirou o nome de antes de Cristo e depois de Cristo?
Era comum, antes da Era Comum e Era Comum. Vocês viram isso? Fala para a galera aí. Vocês viram que eles estão tirando antes de Cristo, depois de Cristo da história? Era antes da Era Comum e Era Comum depois de Cristo. Então vai ser AEC antes da Era Comum ou Era Comum. Antes da Era Comum é antes de Cristo e a Era Comum é a nossa era aqui. Então nos livros do MEC De história. vai sair o antes de Cristo, depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo, a pessoa ainda explica, porque Cristo é um personagem religioso, né? Então tem muita gente que não segue, então, né? A gente vai fazer um negócio, o politicamente correto do inferno aí. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Do estado de São Paulo, É um absurdo, né? Então, é no detalhe, as pessoas, o negócio está crescendo a cada dia, não é? O sistema maligno, disse o anjo, juntará forças para guerrear contra o cordeiro, mas serão definitivamente derrotados, pois o cordeiro os vencerá e vencerão com ele nós mesmos, seus eleitos. Certo? Então, este é o capítulo 17. Perguntas? Vamos para a queda da Babilônia? Precisa cair. Ela precisa cair, né? Então, só deixar assim, só levantar a bola não dá. Agora temos que ir até o fim. Bom, o Apocalipse 17, né, que nós lemos, o versículo 16 e 17, o anjo diz que a besta, juntamente com os seus governantes, odiarão. Olha só, esse versículo é curioso. Eles odiarão e se unirão para destruir a prostituta. Ou seja, Ninguém está satisfeito com nada. ninguém está satisfeito com nada. O sistema, ele se autodestrói. O sistema de Satanás, ele não é perfeito como o sistema de Deus. Então ele se autodestrói. Um fala mal do outro, ou persegue o outro. O negócio nunca... Por quê? Porque isso é caos. Satanás, ele é O rei do caos. o mensageiro do caos, como dizem, né? Então a busca pelo prazer, a sedução do mundo, ela é frustrante. Por isso que as próprias pessoas vão ver a prostituta, vão lamentar por ela, mas no fundo aquilo não estava trazendo satisfação própria, né? Os prazeres desse mundo são passageiros. Vamos ler então Apocalipse capítulo 18. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu resplendor. Ele deu um forte grito: caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria da sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela, tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, povo meu. Não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela. Pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito, dê-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso preparem-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo, agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração: sou rainha em meu trono, não sou viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso, essas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram seu luxo lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento, e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro, de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore.
E também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gados, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Acabaram as coisas extravagantes de que você tanto gostava, dizem eles. Todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre e nunca mais serão seus. Os comerciantes se enriqueceram vendendo-lhe essas coisas. Os comerciantes que enriqueceram vendendo essas coisas ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento. Chorarão e clamarão. Que terrível para essa grande cidade! Ela se vestia da mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só instante toda a sua riqueza se foi. E todos os capitães dos navios mercantes e também seus passageiros, marinheiros e tripulantes ficarão de longe. Quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão: onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão: que terrível para essa grande cidade! Os donos dos navios se enriqueceram, transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante tudo se foi. Alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra enorme, do tamanho de uma grande pedra de moinho, a lançou no mar e gritou: assim Babilônia, a grande cidade, será derrubada com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio qualquer artífice de algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som do moinho. Nunca mais brilhará em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo e suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Que terrível, gente. Apocalipse, cara. Coisa pesada. Vem o juízo. Vem o juízo sobre todo esse sistema, sobre todos os mercadores, os comerciantes, sobre os que viram aquele sistema todo desabar. Tudo aquilo que representava suas próprias vidas, as pessoas deram tudo, viviam em função disso, né? Festas, roupas, mercadorias, compras, tanto que quando Jesus fala que haveria juízo sobre a terra, ele fala: assim como foi lá no dilúvio, assim vai acontecer, assim como foi lá em Sodoma e Gomorra, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, veio um dia em que eles não esperavam, caiu tudo por terra. Então, este vai ser o juízo desse sistema todo que está ruindo. Nós vamos ler mais para frente a queda do anticristo e do falso profeta, essa trinca maldita aqui, eles vão todos para o mesmo lugar. Mas o importante aqui é ver, o capítulo 18 ele é dividido em 3 blocos. Primeiro, 3 mensagens de anjo, do capítulo 1 ao capítulo 8. Depois, 3 lamentos por parte dos seres humanos, comprometidos com elas, né? Os mercadores, os reis da terra e tudo mais. E do versículo 21 ao versículo 24, o juízo definitivo, a pedra lançada, né? Sobre aquela que corrompeu a humanidade por séculos, sobre aquela que destruiu homens, mulheres, crianças, que seduziu a igreja de Cristo. Esta maledeta aqui, ela vai para os quintos dos infernos. E aí, não é? O importante é a gente extrair daqui lições para nós. Veja só o capítulo 18, versículo 2 a 5. Diz assim: clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Já era, se tornou não, já era, é que ela virou, perdeu o glamour, né? Na verdade mostrou a verdadeira face, que por trás de todo aquele aparato haviam inimigos malignos, que você ia para um carnaval sozinho e voltava acompanhado de um demônio, um negócio que te pegava lá,
Sei lá, gente, quanta coisa já aconteceu, quantas vidas destruídas por causa dessa deusa, não é? Dessa mulher, não é? Os reis da terra se prostituíram com ela, está escrito aqui no versículo 3 e 4, né? Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, sai dela, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. O que é Deus se lembrou das iniquidades dela? A taça, lembra que eu falei a semana passada? As trombetas estão tocando sobre a nossa humanidade. O Covid é uma trombeta, tá lá. A gente tem salvação depois disso? Tem agora, tem depois. Nós não estamos vivendo o tempo do fim. Como eu falei semana passada, quando a taça vier e não a trombeta, acabou, é juízo final. Aperta o botão, c'est fini, adiós, não tem mais, não é? Então, quando ele fala aqui, os seus pecados se acumularam até o céu, bateu na tampa, atingiram o máximo, e Deus se lembrou das iniquidades dela, né? Então, Deus julgou a grande prostituta, não é? Então, qual é o conselho que está aqui no capítulo 18? Sai dela, povo meu, acorda, se liga, cuidado. Veja só com como você se relaciona com esse sistema. Não deixe isso tomar conta da sua alma, da sua mente. Não seja embriagado por esse sistema que traz tanta facilidade, tanto brilho e que no fim é uma armadilha para a sua alma. Sai dessa filosofia de vida. Sai de uma filosofia de vida vã. Procura algo que faça, que traga propósito para a sua vida. Que seja realmente, que vale a pena você acordar de manhã, não é? Sirva a Deus, não é? E queridos, para encerrar, uma coisa interessante. O capítulo 18, ele fala sobre a queda da Babilônia. O capítulo 19 fala sobre a Jerusalém celestial descendo, né? Foi só a Babilônia cair para Jerusalém celestial chegar. Foi só sair esse espírito maligno para que houvesse a atmosfera, o ambiente para Deus trazer a sua noiva. Julgou, trouxe o final dessa história tão macabra, né, que destruiu tanta gente. Para quê? Para que a noiva do Cordeiro, para que as bodas do Cordeiro, o casamento do noivo, que é o Cordeiro, que é Jesus, ocorra com as nossas almas. Então, vai acontecer isso, a gente vai ler a partir da semana que vem, né? Com a queda da sensualidade e da corrupção, começam os festejos do casamento de Cristo com a sua igreja amada e pura, que somos nós, aqueles que perseveraram e não se curvaram ao mostrengo e à besta, certo? E nem a Babilônia, ok? Então esse é o capítulo 18, né? A queda da Babilônia. Se vocês quiserem, eu recomendo, leiam de novo o capítulo 17 e 18, à luz, né, desse estudo. Vocês têm aí a gravação, não é? É sempre interessante ler de novo. Com certeza vocês vão procurar descobrir várias coisas que Deus vai falar com vocês. E isso é saudável para a alma de vocês, não é? O importante, como eu tenho trazido aqui, não é o literal, porque o literal é incompreensível, mas existe uma explicação por trás que traz sentido e nos faz estar mais perto de Jesus. Posso orar? Posso orar por vocês e por nós, né? Todos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus grande, tremendo, criador do céu e da terra. O Senhor é o mantenedor do universo. Senhor, todas as coisas existem por tua permissão, Senhor. E, Senhor, o Senhor nos escolheu, nós não sabemos por quê, vamos entender isso na eternidade, mas o Senhor nos introduziu no bendito, Senhor, plano de salvação, através da tua vinda, Jesus, aqui a essa terra, a tua morte, a tua ressurreição, o teu sangue derramado, Senhor, e o sacrifício que, Senhor, nos levou, Senhor, a termos esperança, a recebermos a graça, a participarmos, Senhor Jesus, do teu reino. E, Senhor, nós vamos assistir de camarote tudo isso aqui acontecendo, Senhor. Mas antes disso, Senhor, vem o teu conselho, sai dela, povo meu. Senhor, então nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos dê forças, nos dê discernimento em primeiro lugar, para nós sabermos onde nós estamos. Estamos, Senhor, de alguma maneira, Senhor Jesus,
compactuando, Senhor, com esta Babilônia, com essa meretriz. Senhor, de alguma maneira estamos prostituindo a nossa alma, Senhor, entregando, Senhor, os nossos tesouros, entregando, Senhor, o nosso trono do coração, como Salomão fez. Senhor Jesus, a sensualidade, Senhor, aos pratos, Senhor, e delícias desse mundo, Senhor, que são passageiros, que são enganosos, que são frustrantes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, então, a fazermos uma reflexão, cada um de nós, Senhor, na nossa vida. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor fale com cada um que está ouvindo esta palavra, Senhor, que possa, Senhor Jesus, receber, Senhor, discernimento, Senhor, que o Senhor acenda uma luz, Senhor, na sua consciência, Senhor, para que possam, Senhor Jesus, diante de ti, Senhor, aprumarem a sua vida e se colocarem nas tuas mãos, Senhor, para que, como a gente vai ler nos próximos capítulos, possamos entrar na cidade, Senhor Celestial, pelas portas, participarmos da primeira ressurreição, estarmos, Senhor, contigo, Senhor Jesus, e participarmos, Senhor, das bodas do Cordeiro, Senhor, dessa Jerusalém celestial que o Senhor vai trazer. Senhor, nós não queremos nada com Babilônia, nós não queremos nada com o anticristo, nós não queremos nada com falsos profetas. Senhor, a nossa vida é tua. Pai, eu sei que o Apocalipse é confuso, mas que por tua misericórdia e pelo teu Espírito, o Senhor esclareça a mente dos meus irmãos, Senhor. E que o Senhor nos traga, Senhor Jesus, a certeza que o Senhor está conosco, o Senhor é por nós, que vai haver um juízo sim, mas que nós, Senhor, que estamos nos preparando, Senhor, humildemente, pequeninos, com uma fezinha pequenininha, Senhor, o Senhor vai nos receber no teu colo, Senhor, nos teus braços, e nós estaremos abrigados, Senhor Jesus, por ti, Senhor, em ti, Senhor, neste tempo de grande tribulação, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra poderosa e pela saúde que o Senhor nos tem dado e porque, Senhor, podemos refletir nas coisas do céu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amém.